Enfim, galera, hora de a gente ver a performance dos AMD Ryzen 9000. Tem sido semanas bem estranhas para quem cobre processadores. Então temos tanto por parte da Intel o caos que está rolando no lado azul da força. A gente tem 2 vídeos já no canal comentando sobre seja lá o que for que está acontecendo dos lados de lá. E a própria AMD, que tem esse anúncio, o lançamento dos Ryzen 9000, mas que adiou eles por uma semana. Nós estamos trazendo aqui as nossas primeiras impressões e nossos testes numa análise inicial com os 2 primeiros modelos que estão sendo apresentados, que são o Ryzen 5 9600X e o Ryzen 7 9700X. Lembrando que ainda tem mais 2 modelos que vão chegar nos próximos dias. Temos o Ryzen 9 9900X e o Ryzen 9 9950X. Além desse adiamento em uma semana, essa análise foi um pouquinho trabalhosa para a gente fazer, porque enquanto rodávamos os testes nós ainda não sabíamos o preço. E a verdade é que ele foi passado para a gente menos de 24 horas antes da queda do embargo. É difícil olhar para um produto e entender se eu gosto ou não dele sem eu saber quanto ele custa. Então nós rodamos todos os testes, já tínhamos nossas impressões de performance, de aquecimento, de consumo, mas sem saber quantos dinheiros isso ia custar. Tava um pouquinho difícil fazer a nossa análise. Felizmente, a AMD enfim mandou pra gente os preços de lançamento, então a gente vai conseguir trazer nessa nossa análise todas as nossas impressões, desde a questão de performance, talvez não cheguem muito empolgados para essa parte, galera. Eficiência, temos algo para conversar nesse tópico, e também como fica a relação de custo dessa série versus a geração anterior. Último detalhe antes de a gente ir pro resto da análise, os Intel Core estão nos gráficos. A gente está esperando a Intel liberar o novo microcódigo. Não sabemos o quanto ele pode ou não impactar na performance dos Intel Core. Quando chegar esse microcódigo, obviamente a gente vai retestar os Intel Core para entender como vai ser o nível de performance, ficar de olho, ver se realmente a Intel enfim resolveu os problemas de estabilidade desses processadores. Esse é um momento para colocar em stand-by a sua compra. Se você está de olho em um processador Intel, definitivamente espere alguns dias, espere chegar esse microcódigo e a gente ver como é que ele vai performar. Para essa análise, a gente vai trabalhar com os valores, a performance atual deles. Então, nos nossos últimos testes, ainda assim essas correções do microcódigo, esses gráficos que vocês vão ver da Intel Core são, obviamente, o software na sua versão anterior, até para a gente entender como fica a comparação com a concorrência. Lembrando que tem esse asterisco bem grande em relação à Intel ao longo de todo esse vídeo. A gente está esperando ver se eles resolvem a situação que tá meio feio para os lados de lá. Mas vamos lá, vamos para a análise. A gente vai ter um vídeo focando em cada um deles. Então, se você quiser ver o gameplay do Ryzen 7 9700X, se você quiser ver o gameplay do Ryzen 5 9600X, nós vamos ter um vídeo falando especificamente de cada um deles. Esse aqui é um vídeo em que a gente vai tentar abordar as nossas impressões com os 2 ao mesmo tempo. Falar um pouco de como foi usar os processadores Zen 5, como foi a questão de performance, nossos testes e também gameplays. Como eu disse, vai ter gameplay deles mais tarde, mas já vou passar aqui algumas das minhas impressões com o gameplay que eu já joguei. Então, primeiro, vamos lá. Sem delongas, vamos para a performance. Porque a grande novidade desses processadores é realmente a nova microarquitetura Zen 5. Não teve alterações em, por exemplo, o número de núcleos, então o Ryzen 5 continua tendo 6 núcleos, o Ryzen 7 continua tendo 8 núcleos, frequências não tivemos mudanças muito agressivas, então o que muda realmente é a arquitetura Zen 5. E a promessa da AMD é uma média aí na faixa de uns 16% de ganho de IPC. Ganho de IPC é um dos melhores avanços que você pode ter no produto. Isso quer dizer que na mesma frequência você pode entregar mais performance, ou você pode reduzir a frequência e entregar o mesmo nível de desempenho que você tinha anteriormente. E essa é uma geração em que a AMD falou principalmente de eficiência. Nós vimos o papo dele sobre redução de TDP, depois do aumento dos TDPs da série 7000, a série 9000 recua aos TDPs da época dos processadores Ryzen série 5000. E nós tínhamos muitos deles operando em 65 watts de TDP e só um ou outro modelo escapando disso, enquanto que a série Ryzen 7000 teve bastante processador que eles recomendavam liquid cooling. Mas vamos para os testes, vamos ver o que a nossa bateria de benchmarks nos trouxe. E detalhe, ela tem 2 partes essa história. Segura aí que a primeira ela é um pouquinho esquisita, mas a segunda parte torna tudo interessante. Começando primeiro pelo nosso teste com o Cinebench. Esses processadores eles têm um single thread muito alto. Aqui a gente vê a grande evolução da arquitetura Zen 5. O 9700X, por exemplo, ele teve um incremento de 25% de performance sobre o 7700X. E o 7600X foi uma tendência parecida. O Ryzen 5 também subiu aí quase 24% sobre o seu antecessor. Isso coloca esses Ryzen Zen 5 num nível de single thread junto com os mais rápidos Intel Core, como por exemplo o Core i9 14900K. Então tem o potencial de um Ryzen 9 ser o nosso novo recorde de single thread quando eles chegarem, né? Eles têm uma frequência levemente mais alta, então a gente vai dar uma olhada nisso. Agora, quando a gente habilita todos os núcleos, a coisa fica menos interessante. Então, Cinebench, todos os núcleos em ação,
Aqui os Intel Core têm uma clara vantagem por conta da arquitetura híbrida deles. Então nós temos os núcleos de performance e eficiência, então eles têm mais núcleos, mais threads. Então o Core i5 já é capaz de ser mais rápido tanto que o Ryzen 5 9600X quanto o Ryzen 7 9700X. Comparado com seus antecessores, a coisa ficou bem menos interessante. O 9700X conseguiu ser pior, eu sei que por uma margem irrisória, tipo, não deu 1%, mas essencialmente eles performaram igual. Enquanto que o 9600X até conseguiu uma margenzinha, ele conseguiu um incremento de 6% sobre o 7600X, mas um ganho quase irrisório. Então, essa ganho de performance em multithread faz com que, bem baixo, né? Faz com que a gente veja isso aqui, ó. No Blender, o 9700X performou pior que o seu antecessor, o 7700X, de novo, uma diferença de 1%, então irrelevante a diferença. E o 9600X foi 8% mais rápido que o Ryzen 5 7600X. Ok, teve uma diferença de performance favorável, mas de novo, muito longe de ser algo que vai impactar aí no seu uso, no seu trabalho, você não vai ver essa diferença. Os Intel Core com muito mais núcleos e mais threads lá no topo do gráfico vão fazer mais diferença. E a gente ignorando todos os caos que está acontecendo com o Intel, com questões de oxidação e de instabilidades, mas imaginando num cenário ideal que não vai dar ruim nesses processadores. Essa semana foi louca. Vamos lá. Fechando os testes sintéticos, nós também, agora olhando o motor gráfico do V-Ray, mesmo cenário. Nós temos o 9700X performando 3% pior do que o seu antecessor e o 9600X ele consegue novamente uns 9%. Então tá consistente. Em aplicações profissionais, o 9700X performa essencialmente igual ao 7700X, não temos ganho nenhum, enquanto que o 9600X esse conseguiu ter um pouquinho de margem, mas não chega a 2 dígitos percentuais. Nesses cenários, todos eles, veja como os Intel Core, o Core i5 e o Core i7 da 14ª geração, mais threads, mais poder de paralelismo, fez bem mais sentido nessas aplicações aqui. Mas mais single thread quer dizer melhor performance em games. Então vamos para os nossos benchmarks com jogos. Vou focar aqui em testes apenas em HD, temos também lá no artigo os testes em Full HD, vocês podem dar uma olhada lá, o link está na descrição do vídeo. Mas começando pelo Assassin's Creed, nós temos um ganho de performance modesto. Então os 9600X é 7% mais rápido que seu antecessor, enquanto que o 9700X quase chegou a dar 10%. Aqui é interessante, na verdade, olhar a série 5000 que ainda está por aqui. Olha como o 5800, o X3D e o 5700X 3D estão embolados com os processadores da nova geração, mérito do 3D V-Cache. Não é à toa que os processadores mais rápidos do teste são o 14900K, que é a arquitetura da 14ª geração no seu limite de frequência, de consumo, e talvez até um pouco acima do que devia, e o 7800X 3D, que não é um Zen 5, mas usa a arquitetura Zen 4 e com o 3D V-Cache o resultado é ele lá em cima. Baldur's Gate a gente vê como o 3D V-Cache tem uns bons momentos, né? Então, por exemplo, o 9700X, ele até é mais rápido, 11% mais rápido que o seu antecessor nesse teste. Já o 9600X, ele ficou ali, ó, uma margem de 2% de diferença versus o seu antecessor. Essencialmente essa galera dos 180 frames aqui, tá todo mundo basicamente empatado. Quem se diferencia é o 9700X, então ele conseguiu esses 11% de ganho de performance, mas lá no topo de verdade tá o X3D, o 5800X 3D, apesar de ser a arquitetura mais antiga, ainda é mais rápido que boa parte dessa galera, e o 7800X 3D, porque tem muito cache e porque aí tá em Zen 4, então numa arquitetura mais nova ele realmente atropela nesse teste. COD ainda vai dar uma discussão interessante aqui no canal. Veja que faz uma curva um pouco mais acentuada que outros gráficos. Em geral, a gente vê os processadores numa progressão um pouquinho mais linear. Nós temos uma queda e essa galera aqui é visivelmente os Hexa-Core. Então a exceção é o 5700X 3D, né? Porque ele é um processador com uma frequência um pouco mais baixa, mas você vê como o 7600X e o 9600X eles estão com uma performance mais baixa que o resto da galera. Nós temos um ganho de performance perceptível a partir dos octa-core, ou pelo menos os processadores que têm mais de 12 threads. Então o 5800X 3D, o 14600K, toda essa galera aqui tem pelo menos aí uns 16 threads. E a performance está diferente dos 12 threads versus os 16. A gente identificou isso também no nosso artigo de performance, núcleos versus frequência. O COD parece estar sendo impactado por processadores octa-core. Está começando a acender um sinal vermelho para os hexa-core nesse game. Agora, comparando performance, o 7600X e o 9600X performam essencialmente iguais, enquanto que o 7700X e o 9700X, de novo, mesmo desempenho. Tá aqui, a nova arquitetura Zen não trouxe, na prática, nenhum benefício. Em CS, um resultado um pouquinho mais favorável aí para a galera dos novos Zen. O 9700X conseguiu ter um incremento de 13% sobre o 7700X, enquanto que o 9600X teve um incremento de 7%. O 9700X conseguiu ali os 2 dígitos percentuais, enquanto que o 9600X ficou performando bem parecido com o seu antecessor. Essa galera toda aí, acima dos 400 quadros, eu
não consigo me importar muito, sendo sincero, todos eles estão rodando uma taxa de quadros bem alta esse teste. Agora o nosso teste mais desfavorável para a nova arquitetura. O Starfield não foi bem na série 9000. O 9700X performou quase 5% pior que o seu antecessor, enquanto que o 9600X também ficou ali na casa de uns 5% de perda de performance, uma vantagem bem grande para os Intel Core. Esse aqui é um teste que tem favorecido bastante a Intel, a gente tem visto os processadores Intel Core se saindo melhor aqui, é um teste que às vezes ele tem quase um Cinebench gamer, porque ele tem um uso de processador absurdamente alta e nós vemos que não tem sido tão eficiente, os processadores consumindo muita energia, até tensão elétrica subindo bastante ao longo desse teste. Mas então realmente um cenário bem desinteressante para os processadores. Mas em contrapartida, nosso último teste, aí a coisa muda um pouquinho de figura. Então, agora falando do Total War Warhammer, aqui os processadores da série Zen 5 têm seus melhores resultados na nossa bateria de teste de games. O 9600X ele teve um incremento de 22% de performance, é um baita ganho de desempenho, enquanto que o 9700X ele também ficou aí na casa de uns 22%. Esse é um teste bem pesado em processador, tem muitos inimigos na tela, bastante física, bastante coisa envolvida. A série 9000 dos Ryzen aqui a gente viu um incremento inclusive acima da média, né? Eles afirmam que eles vão ter um ganho médio de PCL de 16%, os dois performaram aqui na casa um ganho de performance na casa dos 22%. Mas eu disse que isso era uma metade, que ela talvez não fosse tão interessante. Performa pouca coisa melhor, ou às vezes consegue ser pior que os seus antecessores. Não parece que nós temos algo novo aqui. Parece que a gente está essencialmente com os mesmos produtos e a AMD só trocou os números. Mas agora entra em ação a parte do consumo e do aquecimento. Lembrando que esses processadores, a AMD reduziu o TDP deles comparado ao que foi pedido na série 7000. Na verdade, olhando em uma cronologia, isso foi a AMD voltando para o que era a série 5000. Na série 7000 subiu os requerimentos de arrefecimento, os TDPs subiram. Então, por exemplo, a AMD começou a recomendar você ter liquid cooling em toda a linha X, mesmo o Ryzen 5 estava sendo recomendado no liquid cooling de 240mm. O socket passou a oferecer mais energia, então em termos de eficiência, a série 7000 ela foi um retrocesso. Ela foi uma série que aumentou o consumo e aumentou o aquecimento. Também entregou mais performance, falando puramente da relação de eficiência, ela não necessariamente ficou mais ineficiente, mas ela entregou mais performance consumindo mais. Aqui a série 9000 tem uma história muito interessante em questão de consumo e aquecimento. Então, primeiro olhando aqui o consumo de energia da nossa bancada, não pega ninguém de surpresa que os Intel Core estão lá no fim do gráfico, como alguns dos mais ineficientes, mas olha como os 9000 já estão se posicionando mais acima, inclusive esse aqui que é um octa-core, nossa bancada consumindo na faixa de uns 500 watts, 530 watts, com o 9700X, ele só não foi mais eficiente que os processadores X3D, que são processadores que já consomem menos por frequências mais baixas, que o cache o 3D V-Cache ele é mais sensível, então não dá para forçar muita tensão, não dá para forçar muito a frequência. Mas é interessante nos gameplays vocês darem uma olhada como eles consomem pouco. Eles ficam aí na faixa de até uns 80 watts de energia ao longo do gameplay, então tanto o 9600X quanto o 9700X eles consumiram pouca energia. Mas o mais impressionante está aqui. Esse aqui é o gráfico de temperatura, o gráfico de aquecimento. Os dois processadores são os mais frios de todo esse comparativo. E eles são mais frios inclusive que a série 5000. Por exemplo, o 5700X 3D é um processador com baixíssimo aquecimento. Ele é excelente, resultado aí de frequências não muito altas, da necessidade, né, de manter o 3D V-Cache sem problemas de tensão e tudo mais. Então, eles são muito mais gelados que toda a série X3D da AMD, eles são mais gelados que o 7600X, sensivelmente. Aqui aqui é a área do This is Fine. O doguinho lá pegando fogo, a galera dos Core 5, 7 e 9 da 14ª geração, muitas vezes se aproximando do limite térmico. Lembrando que esses testes eles são feitos com liquid cooling 360mm. É uma coisa interessante em perspectiva, porque por muito tempo a gente usou o Noctua, o 12S, para os nossos testes. Era um air cooler bom, que dava conta de todos os processadores e funcionava em sockets Intel e AMD. Então a gente dava a mesma solução de arrefecimento para os dois. À medida que os Intel Core foram aquecendo, começou a ficar cada vez mais difícil usar um air cooler sem ter problemas sérios de thermal throttling. E a gente migrou para os liquid cooling e a gente tá quase batendo em thermal throttlings ainda, apesar disso. Só que a série 7000 da AMD também se tornou mais exigente, então mesmo eles precisavam de liquid cooling para ser testados sem a gente ter problema de arrefecimento. A série 9000 está recuando muito o aquecimento, eles estão esquentando muito menos, então aqui não é exagero cogitar que um bom air cooler, não precisa nem ser nada absurdo, mas um bom air cooler já tem potencial de dar conta desses processadores sem problemas de thermal throttling. Você não precisa mais necessariamente buscar um liquid cooling para um processador Ryzen X, por mais que seja recomendável, afinal de contas você está pegando um processador de alto desempenho, mas mesmo um air cooler de boa qualidade já deve ser mais que suficiente para arrefecer esses dois caras aqui. Então dá para ver como subiu a eficiência dos processadores da microarquitetura Zen 5. Aqui vem a segunda parte da história. Essa é uma geração que está performando parecido
do que a sua antecessora. Leves ganhos de performance, especialmente em single thread, eles estão performando melhor. Então é por isso que em games, eles às vezes abrem uns 15% em alguns games, pode chegar a 22%, como foi no Total War. Não é esse ponto que acho que é o principal dessa geração. Essa é uma geração em que a AMD está batendo ainda mais forte na Intel em eficiência. Já era uma vantagem clara para o time vermelho, a questão de eficiência e performance. Então, por mais que a Intel e a AMD ainda estivessem brigando em patamares parecidos em performance e em segmentos de preço, chegava na hora que você ia lá ver o consumo que os processadores da Intel estavam tendo e o aquecimento deles, estavam esquentando muito mais. Os Ryzen 7000 deram uma piorada nisso. Eles são processadores mais quentes, a gente recomendou muito vocês usarem o modo Eco neles por causa disso. Essa melhora na eficiência fez essa série 9000 ser extremamente fria e também consumir muito menos. Vocês vão vendo nossos gameplays, a gente usou um liquid cooling de 360, os processadores realmente não chegam a bater 70 graus, eles ficam operando na casa dos 60 graus praticamente o tempo todo. Isso é muito distante do que a gente tem na série Intel Core. Mesmo um 14600K, se você não der um bom liquid cooling para ele, você vai ver ele bater thermal throttling em alguns cenários. E aqui a gente está vendo dois processadores que performam parecido com ele em games e que vão poder rodar num air cooler potencialmente sem estresse no arrefecimento. Então isso aqui foi um tapa na cara extra, na cara da Intel, dessa diferença favorável para o time vermelho em termos de eficiência. Então eles não estão performando muito mais, eles estão performando um pouquinho melhor. Às vezes nem isso, mas eles estão gastando muito menos e aquecendo muito menos. Então eu vejo uma vantagem clara aqui em termos de eficiência. É um produto melhor, é um produto mais eficiente. A série 7000 eu acho que foi um retrocesso em termos de consumo e aquecimento. A série 9000 é um belo avanço nesse sentido de entregar mais, consumindo menos, esquentando menos. Bom, e a parte que estava faltando para a gente fechar a nossa conclusão. A última pecinha que chegou bem no fim do nosso quebra-cabeça, que é o preço oficial. O ponto importante é, a gente está recebendo a informação do preço oficial em dólares, a gente ainda não sabe o preço que vai ser praticado no Brasil. Em geral, no Brasil, os lançamentos chegam com preço muito ruim. Isso acontece porque várias vezes esses produtos vêm através do frete aéreo, vem de avião, o frete aéreo é mais caro. Então as primeiras unidades nos lançamentos de praticamente qualquer produto de hardware no Brasil não é uma coisa muito empolgante. Se você não sabe esperar o bolo esfriar, vai comer quente. Se você não conseguir esperar um pouquinho, que é muito comprar os lançamentos, você vai pagar esse frete mais elevado, esse custo do lançamento. Então não sou muito otimista sobre o preço que vocês vão ver inicialmente. A gente sempre tem que esperar um pouquinho mais para frente para realmente ver se o produto vai valer a pena no mercado brasileiro. Mas como a gente não tem isso, a gente está gravando esse vídeo antes do lançamento, 2 dias antes do lançamento do produto no Brasil, nós temos só de referência os preços dos próprios preços de referência da AMD. E a AMD reduziu o preço de lançamento. E ela precisa. Já vou mostrar aqui para vocês por quê. Então eu montei uma tabela pegando o preço da Newegg praticado no momento que eu gravo esse vídeo, no dia 6. Nós temos aqui processadores Intel Core e também AMD Ryzen, lado a lado, estão mais ou menos emparelhados pelos seus preços. Eu separei modelos K e KF por conta da Intel, né? Lembrando os KF, os que tem o símbolo F são os que não têm gráficos integrados, eles são um pouquinho mais baratos. E a situação é a seguinte, o 9700X ele foi anunciado por $360. Isso é uma redução dos $400 que nós tínhamos, foi o preço de lançamento do Ryzen 7 7700X. Então ele é 10% mais barato que seu antecessor, é $40 mais barato. O Ryzen 5 9600X ele foi anunciado por $279, 280, né? Vamos tirar esse golpe aí que é os 9 no fim dos preços. Ele foi anunciado por $280. E isso também, de novo, é uma redução próxima dos 10%, já que seu antecessor, o Ryzen 5 7600X, ele foi lançado por mais ou menos $300. O que pega é que você não compra no passado. Se você está pensando em comprar agora e está entre um 9600X e um 7600X, você está olhando os preços deles de agora. Então, quando a gente olha essa tabela de novo, o preço atual do 7600X é $200 ali, $194. Então, o 9600X ele é uns $80 mais caro, quase $90 mais caro do que o 7600X, que é o seu antecessor. E a gente viu nos testes que ele performou coisa de 10% mais rápido que o seu antecessor, quase nem isso. Já o 9700X, ele está aí na faixa de uns 60, $70 mais caro que o seu antecessor. Então nós temos uma diferença aí de uns 20% mais de preço. O 7700X está uns 20% mais barato. E lembra que ao longo dos nossos testes eles performaram muito parecido. Então em games o 9700X ficou um pouquinho na frente, em alguns testes sintéticos o 7700X ficou na frente. Acredito que seja especialmente por causa do TDP maior dele, então por isso que ele sustenta também um Cinebench com um pouquinho mais de desempenho. Mas aí nós temos uma situação em que você vai gastar uns 20% mais no seu processador. Depois a gente vai ter que ver quanto que vai ser no Brasil, no lançamento deve ser até mais que isso, sendo que eles performam parecido. Pode colocar na conta aí, talvez, que você economiza no Liquid Cooling, por exemplo, talvez emparelhe um pouco mais o jogo entre os dois. Então, se você vai colocar na balança,
a nova geração ela não convence, porque por mais que realmente a eficiência é um produto que tecnologicamente evoluiu. Estou muito curioso para ver as margens de overclock que vai ser possível com ele, graças a esse aquecimento menor, a gente vai brincar um pouquinho com overclocking, possibilidades de memórias mais rápidas, tem potencial de talvez estarem mais performance desses caras aqui, mas como eles estão chegando, eles não estão performando muito mais. Então a grande vantagem, e é uma evolução tecnológica bem perceptível, eles são muito mais eficientes. Mas no fim do dia eles performam muito parecido com a geração anterior. E a redução de preços, que fica evidente que a AMD está ciente de quanto eles não são tão convincentes em performance, que eles sentiram a necessidade de reduzir o preço de lançamento versus antecessores, só que essa redução de preço não é o suficiente para ir lá buscar o preço atual da série 7000. Então você tem cenários em que talvez faça mais sentido você continuar comprando um 7700X, um 7600X, do que necessariamente mirar nesses produtos novos. Ou, pior ainda, se você está focando somente em games, tem horas que talvez olhar para um 5700X 3D, um 5800X 3D já seja o suficiente em taxas de quadro, vai ficar muito perto dessa galera aqui. Também são processadores que esquentam menos, tem um bom nível de eficiência. Então esse é o cenário. É um produto que vejo a melhoria da tecnologia do Zen 5, vejo como é um produto mais eficiente, mas ao mesmo tempo eu não acho que ele seja um produto que convença tanto como uma nova geração, como algo que você precisa necessariamente pular para a série 9000 ao invés da série 7000. É só ficar de olho na questão de preço. Se os preços forem baixos o bastante, a diferença, 20% eu ainda acho que é grande a diferença, mas quando os preços aproximarem mais, uma coisa aí 15, 10% de diferença de preço, eu com certeza investiria na série 9000 em vez da série 7000. Que o grau de eficiência que eles entregam, aquecimento e consumo é tão melhor que vale a pena você gastar um pouquinho mais para ter essa eficiência. Quando chega na casa dos 20% de diferença de custo, eu já começo a ficar na dúvida se vale a pena fazer esse investimento adicional para a série nova. Bom, pessoal, vai ter mais vídeos ainda, então se vocês querem ver esses caras em ação, fiquem de olho no canal. A gente vai lançar vídeos com gameplays tanto com o 9700X quanto o 9600X, vocês vão poder ver eles em ação. E a ideia é ter uma live, mas não estou prometendo nada. Essa semana tá um pouquinho caótica por aqui. E a gente se vê numa próxima. Tchau, tchau!